Capítulo 473. Tudo ao seu redor era como uma ilusão. As cores foram saturadas e sobrepostas à medida que recuavam rapidamente. Assim que Klein caiu em si, observou e experimentou essa passagem maravilhosa, ele sentiu a mão do Sr. Azik, que segurava sua mão, tremer levemente. Antes que pudesse reagir, ele sentiu uma forte sensação de leveza. Seu corpo não pôde deixar de despencar quando ele começou a girar. As cores vermelho, amarelo, branco e preto ao seu redor desbotaram rapidamente, e Klein caiu, atingindo o chão sólido com força. O impacto deixou sua cabeça girando e seus órgãos internos agitados. Misturados em sua visão havia pedaços de estrelas douradas quando sua visão foi restaurada ao normal. À sua esquerda havia um vale escuro sem fundo que lembrava o lendário abismo diabólico. À direita havia uma parede de pedra cinza que continuava a se estender para cima, como se sustentasse toda a região. Não havia sol, nem nuvens, nem neblina. Alguma luz veio do musgo luminescente crescendo em diferentes lugares, e o preto e cinza eram os tons primários deste mundo. Klein levantou-se com a mão esquerda e saltou agilmente. Ele descobriu que o chão sob seus pés consistia em pedra devidamente pavimentada que poderia acomodar duas carruagens viajando em paralelo. Definitivamente não foi formada naturalmente. Uma extremidade da estrada descia em espiral para as fendas escuras, enquanto a outra levava ao topo. De vez em quando, era possível ver os corredores abobadados e corredores dentro das paredes. Klein ergueu a cabeça, mas não conseguiu ver o ponto mais alto. Sua visão estava completamente bloqueada pela parede de pedra cinza. De repente, ele teve uma epifania. Ele e o Sr. Azik haviam caído no subsolo, nas ruínas de uma antiga civilização. É outra área ou ainda estamos perto de Backlund? Assim que Klein pensou sobre isso, ele ouviu o Sr. Azik dizer em voz baixa: "Saia daqui primeiro. Levante a cabeça." Antes que Klein pudesse entender o significado por trás de suas palavras, ele viu um flash de luz do lado, formando instantaneamente uma porta ilusória que se abriu para fora. A porta parecia ser de bronze. Não era real o suficiente, mas era extraordinariamente pesada. Na superfície, havia incontáveis padrões estranhos e símbolos indistintos. Com um rangido, uma rachadura apareceu na porta. Braços pálidos e ensanguentados saíam da fenda, um após o outro. Além disso, havia também vinhas preto esverdeadas com rostos de bebê e tentáculos elegantes com olhos protuberantes. É muito parecido com o efeito do item místico da senhorita Sharon. Enquanto pensava, Klein notou que os braços, videiras e tentáculos não eram mais tão loucos quanto antes. Eles se acalmaram e se agarraram ao chão, completamente diferente de sua aparência anterior de puxar loucamente um sequência 6, zumbi para dentro da porta. Imediatamente depois, o espaço entre as portas se alargou e uma figura humana emergiu dela. A figura usava um manto clerical preto puro e suas características faciais eram claras e distintas como uma antiga escultura clássica. Seu cabelo era dourado escuro, seus olhos eram azuis escuros e ele tinha nariz italiano. Ele usava um gorro popular entre os idosos e suas costeletas eram um tanto grisalhas em contraste com sua aparência de meia-idade. Olhando para o olho completamente sem vida da figura, Klein de repente se lembrou do nome da pessoa que acabara de chegar. Inci Zangwill, o ex-arcebispo que dirigiu o incidente de Tingen e causou grandes danos à equipe de falcões noturnos, além de ser o dono do artefato selado 008. Quase ao mesmo tempo, Klein deu meia volta e, seguindo as instruções do Sr. Azik, fugiu em direção ao topo da estrada. Ele sabia muito bem que, sendo um sequência 6,
ele serviria apenas para ser um fardo e uma distração em um confronto entre semideuses. Nessa corrida pelo tempo, a falsa modéstia e as palavras pretensiosas eram desnecessárias. Elas iriam machucar tanto ele quanto seu companheiro. Tape, tape, tape. Como não havia nada que ele pudesse acender no subsolo, tudo o que Klein podia fazer era cerrar os dentes e correr o mais rápido que podia. Enquanto corria, ouviu a voz calma e gentil de Azik. Corra para fora daqui. Não se preocupe comigo. Lembrei-me de muitas coisas e sei que uma vez permaneci em uma determinada sequência por um longo período de tempo. O nome dessa sequência é imortal. Tape, 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 tape. Klein contornou o penhasco e entrou em um corredor escuro e abobadado. As paredes de ambos os lados estavam gravadas com murais manchados. Nesse momento, ouviu uma voz digna e rouca reverberar de onde antes estava. O teletransporte é proibido aqui. Uma figura chegou ao lado de Insi Zanguil sem que ninguém percebesse. Ele estava flutuando no ar, desafiando as leis da física. Ele usava uma linda máscara dourada. E Insi Zanguil não atacou imediatamente. Em vez disso, olhou para a curva onde a figura de Klein havia desaparecido. A sequência 4. Observador noturno da Igreja da Deusa da Noite Eterna poderia conceder uma certa quantidade de má sorte para os outros, mas Insi Zanguil, que havia acabado de abençoar Klein silenciosamente, percebeu que coisas como Klein escorregar e cair na ravina não aconteciam. Não apenas isso, Insi Zanguil parecia estar alucinando também, quando viu uma névoa fina e branca acinzentada. Sem ter tempo para pensar, ele desviou o olhar e o lançou de volta para Azik Eggers. Tape, tape, tape. Correndo a toda velocidade, Klein parou de repente. Sua intuição espiritual lhe disse que havia pessoas à sua frente, Beyonders. Eles provavelmente eram os guardas daqui. Depois de pensar um pouco, ele estendeu a mão esquerda e passou a mão no rosto. Ao mesmo tempo, sons nítidos eram emitidos de seu corpo enquanto seu corpo crescia de 7 a 8 centímetros mais alto. No momento em que sua palma esquerda deixou seu rosto, ele se transformou em um homem de meia-idade com um único olho, cabelo dourado escuro e nariz alto, Insi Zanguil. Relembrando o comportamento da outra parte, Klein usou uma ilusão para trocar de roupa antes de virar rapidamente à esquina e entrar em um grande salão. Havia 4 guardas em armaduras pretas escuras, seus olhares penetrantes. O rosto de Klein estava calmo quando ele se aproximou. Ele falou deliberadamente com uma voz rouca e disse severamente: "Alguém se esgueirou aqui. Estou procurando por ele. Você descobriu alguma pista?" O líder dos guardas primeiro o examinou antes de abaixar a cabeça e dizer: "Senhor Zanguil, nada aconteceu aqui." Ok, Klein assentiu levemente, passou por eles e saiu do corredor. Durante todo esse processo, embora permanecesse altamente nervoso com as costas encharcadas de suor, ele parecia calmo e reservado. Não parecia diferente de Insi Zanguil, seja sua aparência ou sua aura. Contando com seus poderes de sem-rosto e sua velocidade de corrida, ele passou rapidamente por 3 postos de controle e chegou ao final do prédio. Havia uma porta ilusória formada por pura luz azul fantasmagórica. Além disso, estava completamente lacrada. Embora estivesse preocupado com a batalha de semideuses entre o Sr. Azik e Insi Zanguil, Klein permaneceu escondido nas sombras do lado de fora da sala. Ele espiou pacientemente por um tempo e descobriu que alguém havia passado pela luz azul fantasmagórica enquanto outra pessoa a usava para sair. Ele notou que aqueles que saíam tinham que mostrar algo que parecia um distintivo antes que pudessem obter permissão dos 4 guardas para entrar pela porta da luz. "Não tenho tempo para esperar pela próxima pessoa com um distintivo.
Eu só posso correr o risco. A batalha lá pode acabar a qualquer momento. Mesmo que não, a ordem de busca será enviada para cá rapidamente. Klein rapidamente tomou sua decisão, mais uma vez entrando na sala com a imagem de Insi Zanguil. Alguma coisa aconteceu lá fora. Ele não tinha confiança em imitar a voz do ex-arcebispo, então só podia se expressar com rouquidão deliberada como uma indicação de que havia experimentado uma batalha intensa. Os guardas que ficaram confusos com a notícia não reagiram até que Klein se aproximou deles. Eles estenderam as mãos para detê-lo. Senhor Zanguil, onde está o seu passe? Não perca mais tempo. Enquanto falava, Klein tirou um distintivo do bolso e o enfiou na mão do homem. Essa performance calma fez o resto dos guardas relaxar. No momento em que o guarda que recebeu o passe olhou para baixo, Klein de repente se lançou para frente. Assim que ele pousou no chão, rapidamente rolou de novo e foi direto para a porta azul fantasma. Só então o guarda percebeu que o distintivo em sua palma havia se apagado rapidamente, transformando-se em um pedaço de papel. No canto superior esquerdo do pedaço de papel, havia uma frase bastante comum recentemente: Feliz Ano Novo. Reticências. A fenda semelhante a um abismo estava cheia de um líquido ilusório e preto como breu. Além disso, a superfície da água ainda borbulhava sem parar, e muitos braços de pele clara se estendiam descontroladamente para fora. Insi Zanguil tinha uma ideia geral dos padrões de Azik e não ficou nem surpreso, nem com medo, pois tinha um semideus para ajudá-lo no momento. O que mais o preocupava era outro problema. 008, que estava desenvolvendo a história com força, poderia sair pela culatra a qualquer momento. Naquele momento, ele passou o olhar pelo canto do olho e ficou chocado ao descobrir que a pena, 008, havia deixado seu bolso sem que ele percebesse. Estava flutuando em frente à parede de pedra cinza, escrevendo linhas de palavras com fervor. Em uma batalha feroz, sempre haveria uma variedade de acidentes, como o cinto de Insi Zanguil estourando e suas calças caindo. Reticências. A luz azul fantasmagórica encheu os olhos de Klein, construindo uma passagem que se sobrepunha a camadas de luz entre a escuridão profunda e as criaturas invisíveis que vagavam. Klein não se preocupou em observar os arredores enquanto se arrastava para o final da passagem. Ele se levantou, endireitou suas roupas, restaurou a expressão severa de Insi Zanguil e entrou na tela ondulante de luz. Depois de um momento à deriva mentalmente, ele se viu em outra sala, que também era ocupada por alguns guardas. Algo deu errado no subsolo, fiquem de olho. Não permitam a entrada de ninguém, Klein instruiu calmamente, caminhando em direção à porta sem pressa. Sim, Sr. Zanguil. Os guardas responderam respeitosamente. Nesse momento, o guarda de antes passou pela luz azul fantasmagórica e gritou bem alto: há um problema com aquele Zanguil de antes. Todos se viraram para olhar para a porta, mas Klein não estava à vista. Tap, tap, tap. Os guardas imediatamente se dividiram em vários grupos para procurar em todas as direções seu alvo e notificar seus companheiros. A cena momentaneamente se tornou bastante caótica. Um deles tinha acabado de dobrar a esquina quando viu as costas de Insi Zanguil. Subconscientemente, ele puxou sua espada cheia de raios e executou um golpe para frente. Uf! A figura flutuou sem peso e se tornou uma estatueta de papel lascada. Ao mesmo tempo, dois estrondos altos puderam ser ouvidos. Balas de ouro pálido passaram pelo visor que não foi puxado para baixo e atingiram com precisão a cabeça do guarda. Antes que pudesse gritar, o guarda caiu no chão com um baque, convulsionando. Klein saiu das sombras no canto e enfiou o revólver de volta no coldre, sem expressão.
Depois de queimar a estatueta de papel, ele rapidamente arrastou o guarda para uma sala vazia e vestiu uma armadura preta, mudando sua aparência para o guarda caído. Então, pegou a espada relâmpago e saiu da sala, fechando a porta de madeira atrás de si e correndo em pânico. Ele notificou todos os guardas ao longo do caminho de que havia um problema com Incissanguiu. Nota: 1. Coloquei italiano, mas no original é, de ponte alta, apenas adaptei. Ponto.